Eu não sei se eu tô se eu tô certo, não é se eu tô certo, se eu estou com a percepção certa, tá? Porque eu tenho o viés do conhecimento, é muito ruim isso. Quando você conhece alguma coisa, você acha que as outras pessoas conhecem também, aí você deixa de explicar ou acha que a explicação ela é superficial demais ou que algo é simples demais. Então, não sei se eu tô com viés aqui do conhecimento, mas o ponto é o seguinte, tá? Você pode achar isso simples, tá? E quando você olha, é realmente simples. Mas no momento que você consegue pegar todos os seus dados, tá, da sua operação, você coloca tudo isso junto, tá? Tem uma atualização periódica, então todos os dias ou de tempos em tempos, tem que ser, minimamente tem que ser diário, tá? Tem uma atualização periódica ali. E aí você consegue visualizar tudo isso e tomar decisões. Isso muda completamente a sua realidade como profissional. Completamente. Você é capaz de, com uma análise, fazer uma projeção de estoque e tomar uma decisão de necessidade de caixa, alinhar com o time de finanças, alinhar com o time de materiais. Você consegue tomar decisões aqui que são surreais, tá? Surreais. Deixa eu voltar para cima na lousa, eu lembrei de um outro exemplo aqui. Pensa o seguinte, se você faz esse tipo de planejamento aqui, perfeito? Aí você fez a explosão de todos os itens, você tem a sua necessidade dos materiais aqui ao longo do tempo, dessa forma, e aí o que acontece, tá? Qual a consequência disso? Se você tem isso aqui quebrado material por material, tá? Você chega para o seu fornecedor, faz um 80-20, aí faz um Pareto, né? Os principais fornecedores, chega para o seu fornecedor e fala: ó, eu tenho essa demanda aqui projetada para os próximos 12 meses. Você negocia uma margem de segurança, essa demanda ela pode variar mais ou menos 20%. Tá? Então eu vou consumir esta quantidade, mais ou menos 20%. E dado que você já sabe que eu vou consumir isso, se a gente fechar um contrato aqui, quanto você consegue reduzir o preço desse material? Para você não ficar na compra spot, tá? Colocando pedido de compra o tempo todo. Mas você fala, quanto que você consegue reduzir? Certeza que o fornecedor, no momento que ele tem visibilidade da demanda, ele consegue reduzir o custo dele de operação. E aí ele reduz o preço. Aí ele repassa o preço, aí você consegue, sei lá, 5, 10% de desconto no material só porque você fez uma análise assim, fez a projeção e viu que teria consumo daquele material. Olha o tamanho do impacto, olha o tamanho do benefício quando você faz esse tipo de coisa. É surreal o tamanho do benefício. E aí eu vou além, tá? Vamos supor que você tenha essa visibilidade. A partir do momento que você tem visibilidade do consumo, você consegue, por exemplo, sair do fornecedor atual e buscar um fornecedor fora, negociar com alguma importadora para trazer o material de fora, sabe? Tem N coisas que você consegue fazer. Você começa a ser um profissional muito mais estratégico ali do que operacional, do que fica no dia a dia, tá? Então tem um mundo de coisas que dá para fazer com isso aqui, só que de novo, você tem que saber fazer isso de forma integrada, redonda e tudo mais. E aqui eu dei o exemplo, tá? São 3 exemplos que você precisa entender. Então, abertura dia e abertura semana. Mundo ideal é que isso tudo funcione de forma integrada, tá bom? Integrada. Isso precisa funcionar de forma integrada. Então você precisa ser capaz de abrir os filtros, de entender, de abrir diário, de e-mails, de abrir semanas. Você tem que ser capaz de fazer isso. A ferramenta que você usa tem que conseguir prover esse tipo de coisa. E aí, deixa eu só falar uma coisa aqui, ó. Você chegou numa reunião X que está discutindo risco de falta de material. Imagina que aqui você tenha capacidade de produção também, e aí você chega na conclusão de que na semana 40 o estoque desse material acaba. Ok? Você foi para a reunião, está discutindo esse assunto. O estoque vai acabar, não tem capacidade de produção. E aqui imagina o seguinte, uma coluna com capacidade de produção aqui. O que acontece? É óbvio, tá? Você não vai ter que argumentar, explicar e tal, você não precisa fazer isso. Porque o problema está óbvio, ele está evidente, entende? Então quando você usa isso do jeito certo, fica evidente o problema.